Na noite de 28 de maio de 2014, as Faculdades Integradas do Brasil, Unibrasil, prestaram homenagens póstumas a Belmiro Valverde Jobim Castor e Carlos Roberto Antunes dos Santos, no auditório que leva o nome do jurista e professor René Ariel Dotti. Como uma singela forma de destacar a representatividade de ambos no ambiente acadêmico, a Unibrasil nomeou 2 salas da instituição com os nomes dos homenageados. Para dar início à cerimônia, convidamos para compor a mesa diretiva. Compuseram a mesa dos trabalhos o presidente do Complexo de Ensino Superior do Brasil, Unibrasil, professor Dr. Clemerson Merlin Cleve. O diretor-geral das Faculdades Integradas do Brasil, professor Dr. Sérgio Ferraz de Lima. O reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor Dr. Valdemiro Gransky. O reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Dr. Zaque Akel Sobrinho. Belmiro Valverde Jobim Castor, professor, economista e ex-secretário do Planejamento da Educação do Paraná, Belmiro Valverde Jobim Castor morreu dia 29 de março de 2014 em Curitiba, aos 71 anos. Carlos Antunes dos Santos, graduado em História pela Universidade Federal do Paraná, doutor em História pela Universidade Paris 10, Rossini, e pós-doutor em História pela Universidade Paris 13. A mestre de cerimônias da Unibrasil, Patrícia Russo, leu um breve currículo dos homenageados e passou a palavra para Maria Sandra Gonçalves, diretora de redação do jornal Gazeta do Povo. Como representante da Gazeta do Povo, nesta noite, quero deixar aqui às famílias e aos amigos o nosso muito obrigada por essa imensa contribuição de ambos para o cumprimento da nossa missão, que é fazer com a comunicação um Paraná mais desenvolvido, para a nossa terra e também para as pessoas que aqui vivem. Belmiro e Carlos são 2 cidadãos que o Paraná adotou e dos quais jamais se esquecerão. Haroldo Murat Gomes Heiger, jornalista e presidente do Instituto Ciência e Fé, falou sobre Belmiro Valverde Jobim Castor. Essas homenagens que se fizeram, eu senti muito de perto a importância que o Belmiro teve, aliás, eu vi confirmado nessa homenagem que o Centro de Educação João Paulo II fez a seu fundador, seu criador, junto com Elizabeth, na semana passada, quando lá homens e mulheres de todos os estratos sociais, especialmente 2 ex-governadores, o Jaime Canet, e esta escola do Paraná, esse administrador exemplar, homem que nos legou o melhor, a possibilidade que foi do Belmiro exercitar seu talento e transformar suas teses em realidade. E lá estava também o ex-governador Jorizo e uma série, o ex-prefeito Saúl Raiz, uma série de outras pessoas. Eu gostaria só de comunicar mais uma vez que, em decorrência da triste passagem do Belmiro, o René Dotti, o professor René Dotti e eu, nos encontrando em viagem no avião, combinamos que iríamos fazer um livro sobre o Belmiro, e o Dotti na hora já deu o título: Belmiro com seus amigos. Todos os amigos do Belmiro são convidados a escrever esse livro. Eu então termino dizendo que a obra do Belmiro mais valiosa no momento e a continuação da vida dele é o Centro de Educação João Paulo II, de Laranjeiras de Piraquara, ao qual convido vocês a conhecerem. Ele é uma exceção num país de contrastes sociais e de qualidade de ensino que desafiam e incomodam a toda hora
e incomodam toda hora, nos incomodam toda hora com nossa passividade. Digo por último, mas com não menor convicção, que o cenário dessa sala de aula, com que a acuidade do professor Clemerson Cleve resolveu designar de professor Domingos Castor, é a imagem que cabe à perfeição a quem teve, entre muitas contribuições à vida do país, e do Paraná em particular, o ambiente universitário como seu locus preferido. Quero também reafirmar minha admiração a esse espírito paranista e sem tempero universal, que tem sido a característica do professor Clever, materializado nessa obra fantástica que é o Universo. Obrigado. Hernani Buchmann, advogado e membro da Academia Paranaense de Letras, relembrou o amigo Carlos Roberto Antunes dos Santos. Excelentíssimos reitores, essa é uma ocasião única, porque temos uma quantidade de reitores nesta mesa que representam o PIB educacional do Paraná. A todos. Gostaria de agradecer essa deferência de falar pelo meu amigo Carlos Antunes, mas gostaria de dizer que talvez não é a palavra. Com certeza, duas pessoas ou três aqui poderiam falar muito melhor do Carlos do que eu. Professora Maria José Justino e professor Mário Pederneiras. Professor Luiz Carlos Ribeiro, da mesma forma, porque foi ele que representava aquela parte alegre de levar junto o Antonico do Ismael Silva, que era a vinheta com que os amigos se saudavam nos almoços da turma de professores, e o Luiz Carlos cometeu essa imprudência no momento do sepultamento do Carlos. Foi um momento de profunda emoção de todos nós, e eu fiz questão de lembrar no discurso de posse da Maria José semana passada na Academia Paranaense de Letras. Acho que essa homenagem ao Carlos é uma homenagem que ele vai gostar muito, porque, como eu disse no discurso de saudação a Maria José, todos eles devem estar por aí, feito beija-flores, beijando girassóis de Van Gogh. São pessoas que ficarão para sempre na nossa memória, e eu cumprimento mais uma vez, professor Clemerson, pela sua e da universidade, esta grande homenagem, e a professor me auxilie o momento oportuno em que ela se realiza, porque ainda estão tão vivos na nossa memória que é mais do que justo que continuem vivos para sempre nessas salas de aula que serão nominadas com o nome de Carlos. Muito obrigado, Juan. Mário Pederneiras, professor da Universidade Federal do Paraná e membro do Conselho Estadual de Educação, leu a homenagem do professor Nelson Maculan, ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Quando conversei com o professor Nelson Maculan Filho, ele disse que viria a essa homenagem ao Carlos e ao Leonino. Mas por culpa da Universidade do professor Valdemiro Grense, ele não conseguiu sair de uma banca que ele está de doutorado. E me pediu para que lesse uma mensagem curta a respeito do Carlos.
Para quem não conhece Maculan Filho, ele nasceu em Londrina, se criou em Londrina, filho do Nelson Maculan, que foi senador pelo nosso estado, candidato a governador, e foi estudar em Minas e depois se fixou no Rio de Janeiro. Como Carlos, não é? Ele foi reitor da Federal do Rio de Janeiro, foi presidente também, como Carlos, da Associação Nacional de Dirigentes do Ensino Superior, foi secretário de Ensino Superior do MEC, como Carlos, e é da Academia Brasileira de Ciências, uma grande liderança a nível nacional e reconhecido pelos reitores ainda, o professor Zac pode testemunhar a relação que tem com os mesmos. E ele escreveu assim: por mais que desejemos homenagear a memória do professor Carlos Antunes, nunca consideramos ser-lhe gratos por tudo que fez pela educação superior do Brasil. Tive o seu apoio quando fui reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Andifes. Quando assumi a Secretaria de Ensino Superior do MEC, passou-me essa pasta de uma maneira altamente profissional e ética. Com seu alto espírito público, ocupou cargos de relevância. Em todos, pôde realizar trabalhos duradouros. Tinha visão de futuro. Nós, educadores, devemos muito ao professor Carlos Antunes. Em nome da família, falou o senhor Ayrton Rui Antunes dos Santos, professor da Universidade Federal do Paraná e irmão do homenageado. Gostaria de dizer que esta homenagem que a Unibrasil está prestando para o Carlos me causou uma surpresa enorme, principalmente quando no meu local de residência me chamaram e me entregaram um envelope com os nomes da Unibrasil. Ao abrir o envelope, eu me surpreendi da forma, do cavalheirismo e da maneira como essa entidade, hoje reconhecida em todo o Brasil como uma das universidades mais respeitadas, chamava a família do Carlos para essa homenagem, para que fosse passado o seu nome a uma sala de aula. Os nossos sinceros agradecimentos e dizer que realmente o professor Carlos Roberto Antunes dos Santos deixou seu nome escrito definitivamente na educação do Paraná e do Brasil. Muito obrigado. Em continuidade às homenagens, o professor Dr. Clemerson Merlin Cleve e a esposa do homenageado, professor Belmiro Valverde Jobim Castor, senhora Elizabeth, descerraram a placa móvel que dará o nome à sala 120 do bloco 5 da Escola de Negócios das Faculdades Integradas do Brasil. O diretor-geral das Faculdades Integradas do Brasil, professor Sérgio Ferraz de Lima, entregou um certificado da homenagem conferida com os seguintes dizeres: em virtude da decisão de seus órgãos de deliberação, presta homenagem ao professor Belmiro Valverde Jobim Castor por sua contribuição inesquecível à educação e sociedade paranaense, atribuindo seu nome à sala 120 do bloco 5 do campus universitário. E a assessora da presidência, professora Wanda Camargo, entregou uma lembrança para a senhora Elizabeth. Na continuidade das homenagens, o Dr. Clemerson e a esposa do homenageado, professor Carlos Antunes dos Santos, a professora Roseli, descerraram a placa móvel que dará o nome à sala 16 do bloco 2 da Escola de Comunicação das Faculdades Integradas do Brasil e também o certificado da homenagem conferida com os seguintes dizeres:
Em virtude da decisão de seus órgãos de deliberação, presta homenagem ao professor Carlos Roberto Antunes dos Santos por sua contribuição inesquecível à educação e sociedade paranaense, atribuindo o seu nome à sala 16 do bloco 2 do campus universitário. Também a professora Roseli foi agraciada com lembrança da Unibrasil. A senhora Elizabeth agradeceu a homenagem e lembrou do trabalho socioeducativo de Belmiro Valverde Jobim Castor. Quero agradecer também ao Unibrasil por ter dado ao Belmo feito essa homenagem tão singela, tão profunda, e espero que vocês todos venham visitar a nossa escola, que nós estamos precisando da colaboração de todos vocês. A escola fica em Piraquara e eu terei muito prazer em recebê-los todos e mostrar essa obra que foi a menina dos olhos do Belmo. Obrigada. Da mesma forma, a professora Roseli. Então, quero, em primeiro lugar, dizer que eu estou muito comovida com as palavras que eu ouvi de todos os palestrantes aqui e com a presença de tantos amigos. Agradeço a todos e agradeço também em nome das minhas amigas. Em segundo lugar, eu quero agradecer a Unibrasil por tão linda homenagem ao meu querido marido Carlos. É verdade que ele merece toda essa homenagem por sua vida acadêmica, por sua dedicação ao ensino superior, não apenas na Universidade Federal, mas de todo o ensino superior brasileiro. Carlos foi dedicado em todos os níveis de educação universitária, de atuação universitária. Foi professor destacado, premiado, respeitado e querido por seus alunos e colegas. Foi um grande líder acadêmico e sindical, tanto na Associação de Professores da Universidade Federal do Paraná, como na Associação Nacional de Dirigentes do Ensino Superior. E por sua competência e dedicação foi convidado a trabalhar como secretário do Ensino Superior do Ministério da Educação, onde formou uma grande equipe de trabalho que inovou o gerenciamento da educação superior do Brasil. Carlos nunca quis deixar de trabalhar na Universidade Federal e trabalhou até 2 dias antes de nos deixar para sempre. A universidade era sua segunda casa, onde se sentia bem, como um peixe dentro d'água. Isso todos os colegas podem testemunhar. Era a sua grande razão de viver. Por sua contribuição à vida acadêmica, acredito que Carlos merece esse tributo, embora nunca tenha desenvolvido atividades na Unibrasil, ao não ser alguma palestra ou visita, mas respeitava muito a instituição pela qualidade do ensino e sua seriedade. E com certeza também a considerava muito porque sabia que eu gostava de trabalhar aqui. Pois a Unibrasil é também a minha casa. Esta instituição me acolheu há 11 anos, logo depois da minha aposentadoria da Universidade Federal, acreditando que eu poderia ainda contribuir para o seu desenvolvimento. E realmente aqui me sinto em casa, gosto de trabalhar na instituição, me sinto bem nesse campus tão bonito, tenho liberdade para trabalhar com pesquisa e participar de eventos científicos e acredito que estou contribuindo para o projeto de internacionalização da Unibrasil. E aqui Carlos também será lembrado com uma sala com seu nome. Retribua esse gesto, oferecendo em nome da família uma parte de sua memória à Biblioteca do Unibrasil, sua coleção de livros de História do Paraná. Mais uma vez agradeço a todos e em especial a presidência e o Conselho Diretor da Unibrasil, a instituição em suma. Muito obrigada. Ao final, o anfitrião e presidente do Complexo de Ensino Superior do Brasil, Unibrasil, professor Clemerson Merlin Cleve, fez uso da palavra para homenagear os estimados mestres, professor Belmiro e professor Antunes. Quero saudar também as senhoras Elizabeth e Roseli,
aos seus familiares, Elizabeth e Roseli, esposas dos queridos pranteados, homenageados. Desde logo quero agradecer pelo fato de terem concordado em ceder o nome do professor Belmiro e do professor Carlos a 2 salas de aula da instituição. Estamos muito felizes, muito emocionados, muito agradecidos pelo gesto nobre e generoso das famílias. Quero, ao mesmo tempo, dizer que o professor Renadotti está aqui também. Ele está aqui porque esse auditório leva o seu nome, como homenagem da instituição ao legado do professor Renadotti, e também porque ele teve a gentileza de telefonar e mandar uma carta. Ele pediu que eu lesse aqueles que estivessem presentes nessa solenidade. Ele está no compromisso na Diária em São Paulo, mas preocupado com essa homenagem que ele achava e acha absolutamente justa, pediu-me para fazer essa leitura. Disse, portanto, o professor Dotti nessa carta: queira aceitar, professor Clemerson Clever, inicialmente, meus cumprimentos pela justa homenagem póstuma que as faculdades integradas do Brasil prestam a 2 eminentes mestres da ciência e da humanidade, Carlos Roberto Antunes dos Santos e Belmiro Valverde Jobim Castor. Ambos prestaram relevantes serviços à causa da educação pública, com a humildade dos grandes espíritos, a dedicação diuturna, a competência técnica e notável sensibilidade humana. Ambos despontaram como lúcidos e talentosos membros da Academia Paranaense de Letras, justificando plenamente pela cultura e atuação a condição simbólica da imortalidade que é aferida pela tradicional instituição. Continua o professor: por coincidência de dia e hora, hoje em São Paulo, na Faculdade do Largo de São Francisco, haverá uma homenagem ao professor Miguel Reale Júnior, por ter completado a idade limite para exercício de cargo público efetivo, com o lançamento de um livro de depoimentos para o qual eu contribuo. Esse evento, muito agendado, me impede de estar fisicamente presente à cerimônia no Brasil, mas estou representado pelo amigo e colega de escritório, o professor Gustavo Brida Scandelari, ex-aluno desta casa universitária. Os inventários da saudade, abertos com o passamento de Carlos e Belmiro, partilham emoções e saudades a serem distribuídas pelos familiares, parentes, amigos, colegas e simples conhecidos. Na verdade, eles viveram em nossas vidas e viverão em nossa memória. O poema de Alice Ruiz atesta isso. Diz Alice Ruiz nesse poema: tem os que passam e tudo se passa, com passos já passados, tem os que partem, da pedra ao vidro deixam tudo partido, e tem, ainda bem, os que deixam a vaga impressão de ter ficado. Fecho aspas. Essa é a carta encaminhada pelo professor Renadotti. Eu continuo. Feitas as homenagens e enaltecidas as biografias dos inesquecíveis Belmiro e Carlos Roberto, eu gostaria de explicar as razões pelas quais essa instituição entende que é justa essa homenagem e porque também tem prestado outras homenagens quando entenda que é verdadeiramente o caso. Foi, eu tenho dito muitas vezes nessas homenagens, às vezes até repetidamente, Ralph Waldo Emerson, que em um dos seus fabulosos livros falou sobre a superlativa importância dos homens representativos. Este, aliás, Homens Representativos, é o título da sua obra. Tais homens e mulheres, pelas virtudes que encarnam, pelo trabalho que desenvolvem, pela liderança que desempenham, iluminam a caminhada dos demais, estimulam a concentração em atividades valiosas, demonstram ser possível trilhar sendas difíceis e personificam os altos valores de uma nação. A Unibrasil, instituição de ensino superior que mostra no seu nome o tamanho do amor que tem por este país, desde a sua fundação, alicerçada nos princípios mais graves da República,
com parcimônia e, ao mesmo tempo, generosidade responsável em procurar homenagear personalidades representativas. Biografias que servirão de estímulo não apenas para a juventude universitária, mas também para todos os brasileiros. O projeto da Unibrasil é um projeto iluminista. Acreditamos, seus fundadores, gestores e professores, que o homem é capaz de construir a sua história e que, diante do aprendizado contínuo, as dificuldades podem ser superadas. O compromisso da instituição é com a criação de quadros superiores, capazes para liderar o processo de construção do país civilizado com o qual tanto sonhamos. Seguimos, portanto, a trilha desenhada pioneiramente pelos pais fundadores da nossa querida Universidade Federal do Paraná, Hugo Simas, Vitor Ferreira do Amaral e Nilo Caio. A instituição nasceu quando o país completava 500 anos. Localiza-se em rua que guarda o nome de um antigo reitor de uma universidade alemã. E foi também primeiro-ministro da Alemanha, Konrad Adenauer. Para chegar ao campus, devemos, partindo do centro, transitar pelas ruas 15 de Novembro ou pela Marechal Deodoro, ruas com nomes importantes para a República, passando depois pela Avenida Vitor Ferreira do Amaral, primeiro reitor da primeira universidade do Brasil, a do Paraná, a qual tanto devemos e a qual tanto respeitamos. A nossa logomarca nasce de um poema, um lindo poema de uma linda poeta paranaense, Helena Gondi, filha de imigrantes ucranianos que escolheram o Paraná e, consequentemente, o Brasil para viver. Todos conhecem esse poema. Quem não se lembra de dizer às vezes, todos nascem com uma estrela, alguns fazem dela um sol, outros nem sequer conseguem vê-la. Na nossa logomarca, sobre o nome do Brasil, há desenhado um horizonte. Um horizonte com o qual todo ser humano, homem ou mulher, se depara. Uma vastidão solitária, implicando necessidade de governo para a produção de boas escolhas. Qual o caminho trilhado? Com qual velocidade? Com qual distância? Essas respostas serão oferecidas pelo conhecimento, pelo estudo, pela reflexão, pela formação, pela ciência, muitas vezes auxiliados pela fé. A fé em um mundo melhor. A estrela sobre a linha do horizonte, única e suficiente, representa, na logomarca, a maior riqueza que alguém pode de fato guardar, o conhecimento. E o nosso papel, como instituição universitária, é esse, o de jogar luz sobre o horizonte, por meio do conhecimento, para permitir que cada um, com autonomia, possa escolher a sua estrada, possa escolher o seu caminho histórico, possa construir a sua obra biográfica. Ora, tudo fica mais fácil quando, ao lado das lições, nós sentimos a presença dos seres representativos. Daí a homenagem àqueles que ficarão para sempre a iluminar a vida e as escolhas das sucessivas gerações de estudantes que passarão por aqui. José Afonso da Silva, um dos maiores constitucionalistas brasileiros, também homenageado pela instituição, ele que escreveu um livro, um interessantíssimo livro, dedicado às personalidades que dão nome às várias salas da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, emocionado, confidenciou depois de descerrar uma placa, como essas que nós acabamos de descerrar, em memória do acontecimento. Disse o professor José Afonso da Silva, essa homenagem muito, muito me toca. Só o fato de saber que sucessivas gerações de estudantes passarão por aqui, futuros engenheiros, advogados, empresários, jornalistas, e que eu estarei entre eles, isso me dá uma alegria imensa. Ora, ao contrário de outros experimentos humanos, uma universidade é obra de séculos, não é obra de anos, não é obra de décadas. Estamos, afinal, nesse momento, apenas colocando os primeiros tijolos de uma construção que ultrapassará em muito nosso curto período de permanência nesse planeta. Por isso,
importa deixar marcas. E as mais importantes são aquelas que brotam do talento humano. Talento que deve sempre ser reconhecido, deve sempre ser reverenciado, deve sempre ser aplaudido, deve sempre ser registrado. E é isso que estamos aqui nesse momento fazendo, prestando homenagem a Belmiro e a Carlos. Esses seres humanos extraordinários, esses profissionais talentosos, esses pensadores invulgares, seres humanos excelentes. Em síntese, estamos prestando homenagem aos brasileiros que, com determinação incomum, contribuíram enormemente para a afirmação no país e no Paraná de valores humanistas, solidários e republicanos. Falamos de dois memoráveis repúblicos. Ambos foram semeadores, semendo ideias, semendo cultura e semendo amor pelo que é valioso, pelo que merece ser aplaudido. Foram ambos também críticos do que não andava bem, do que poderia ser ou poderia estar melhor. Críticos do descuido para com aquilo que constitui o cerne da brasilidade, ou daquilo que compromete a robustez ou a rigidez da vida pública nacional. Amaram o país e devotaram suas melhores energias para a família, para os amigos, para o ensino, para o país. Sempre souberam que a educação opera milagres e que o país será outro se um dia tivermos um sistema universal de educação de qualidade, verdadeiramente de qualidade. É, portanto, com imenso sentimento de júbilo, vislumbrando já o deleite dos nossos alunos, que irão sentir o toque dos exemplos superiores emanados das indisputáveis biografias dos homenageados, que a instituição, com o consentimento dos familiares, e mais uma vez, muito obrigado, Dona Elizabeth, muito obrigado, Dona Roseli, presta esta homenagem, presta esse tributo aos professores Belmiro Valverde Jobim Castor e Carlos Roberto Antunes dos Santos, ambos intelectuais, ambos professores, ambos gestores competentes, ambos autores consagrados, ambos homens públicos, ambos seres humanos íntegros, ambos seres humanos invulgares. Que os exemplos possam frutificar, que as novas gerações se espelhem nesses exemplos. Claro que há ainda lugar para muita esperança nesse país. Muito obrigado. Agradecemos a presença de todos por prestigiar essa justa homenagem aos grandes amigos e profissionais Belmiro Valverde Jobim Castor e Carlos Roberto Antunes dos Santos. Um agradecimento especial ao nosso pianista, Rogério Jesus Rutman Filho, aluno aqui do curso de Engenharia Mecânica, que abrilhantou essa cerimônia com sua música. Uma boa noite a todos.